Olá, glória a Deus, aleluia! Como que você está? Como que está sendo o seu dia? Espero que você esteja em paz, com certeza. Isso é o mais importante, porque quando nós estamos em paz, nós estamos dizendo para todo mundo: o meu Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, mesmo quando nós estamos passando por problemas, seja ele qual for, falta de emprego, falta de dinheiro, a necessidade de alguma coisa, algum problema de saúde, seja qual problema for, quando nós estamos em paz, tranquilos, nós estamos dizendo para o mundo todo: o meu Deus está no controle. O meu Deus é o Deus do impossível e ele sabe todas as coisas e ele vai fazer a sua vontade no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. É isso que nós temos que acreditar. Amém? Que a paz esteja com você. Que você tenha a paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Aquela que as pessoas olham para você e falam: poxa, ele está passando por tantos problemas. Mas mesmo assim ele está tranquilo, ele não se desespera. Essa é a paz que excede todo entendimento. É a paz que nos dá tranquilidade, a paz do dono da paz, a paz de Jesus. Amém? Que essa paz esteja sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que anda a sua agenda? Sua agenda. Ah, você não tem uma agenda? Mas como é que anda o seu tempo no seu dia? Muita correria, muita coisa para resolver, muitos problemas para ir atrás, não é? Muitas coisas para fazer no dia inteiro, é o trabalho, é a correria, é o tempo que você passa na condução, seja no trânsito, seja no ônibus, no metrô, no trem, não sei como você vai para o trabalho, não sei. Não sei como você retorna, talvez. Então, eu conheço pessoas que gastam 2 horas para chegar até o seu emprego, trabalham 8 horas e gastam mais 2 horas para retornar para casa. São 14, são 8, 9, 10, 12 horas por dia que a pessoa passa praticamente o tempo todo ocupada. Ocupado no trabalho, ocupado pegando o seu transporte de ida, de volta. Como que está o tempo que você tem no seu dia? Será que você reserva um tempo para cuidar de você? Talvez fazer um exercício, uma caminhada, talvez cuidar do seu corpo, alguma coisa que você cuide de você mesmo. E o tempo para Deus? Você tem um tempo separado para Deus todos os dias? Nesse tempo, por exemplo, que você está se deslocando da casa para o trabalho e de volta do trabalho para casa, será que você ali dentro do seu transporte, você está ouvindo a palavra de Deus? Você está meditando na palavra de Deus? Você está orando a Deus ali naquele tempo que geralmente nós passamos sentados sem fazer nada? Será que você deixa um pouco o celular e as redes sociais de lado para se concentrar em Deus? Ou será que você só se lembra de Deus na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora em que você está precisando de alguma coisa? Será que nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida? Será que nós temos verdadeiramente dado o nosso melhor para Deus? Ou a gente separa ali um tempinho que sobra
para poder fazer uma oração, talvez uma oração antes do almoço, uma oração antes de dormir, uma oração rápida de agradecimento pelo dia e praticamente já dormindo. Qual o tempo que você dedica para Deus na sua agenda? Será que Deus conseguiria marcar um encontro com você? Caso ele ligasse para você e falasse assim: marca um encontro comigo, olha, reserva um tempo para mim, eu preciso falar com você. Já pensou se Deus fizesse isso contigo? Se Deus chegasse para você e falasse: olha, reserva um tempo para mim hoje, eu preciso falar com você. O que você faria? Muitas vezes nós estamos passando pela vida e nós só lembramos de Deus, quando lembramos, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, nos nossos problemas. Só lembramos de Deus quando nós temos que pedir alguma coisa, quando nós estamos precisando de alguma coisa. E conforme vai chegando o final do ano, é quando a gente vai começando a se lembrar de que nós fizemos tantas promessas, nós fizemos tantos compromissos, tantas coisas que nós dissemos que vamos fazer e na realidade nós não fazemos. E aí nós começamos a lembrar de Deus, porque na virada do ano passado nós dissemos que íamos ler a Bíblia toda em um ano, íamos meditar na palavra, íamos tirar um tempo todos os dias para orar, para adorar, para estar na presença de Deus. E aí você chega no final do ano, mais ou menos nessa época, e você começa a lembrar que não fez, não cumpriu com a sua palavra, que não fez as coisas que você prometeu. Mas Deus liga para você, Deus chama você, bate no seu ombro e diz: marca um encontro comigo, eu preciso falar com você. Me dá um tempo para eu falar com você. Será que se Deus chegasse para nós e falasse isso, nós ainda assim teríamos um tempo para Ele? Ou talvez nós entraríamos na presença dEle e começaríamos a falar daquilo que nós precisamos, daquilo que nós gostaríamos. Será que você tem um tempo para estar com Deus? Para ter um relacionamento com Deus? Para cultivar um relacionamento de pai e filho com Deus? Para bater um papo com Ele? Um papo como a gente conversa com os amigos, com aqueles que nós amamos, com aquelas pessoas que nós vamos nos aconselhar? Será que nós temos um tempo no nosso dia onde nós paramos e falamos: ufa, Deus, olha, hoje o dia foi complicado, mas eu quero estar na tua presença agora. Eu vou desligar o celular, eu vou tirar o pensamento das coisas que estão acontecendo, vou tirar o pensamento dos meus problemas e vou separar esse tempo para o Senhor. Vou colocar aqui na minha agenda: tempo com Deus. É interessante como, quando a gente fala isso, né? Tem muita gente que fala assim: ah, não, mas eu passo o dia inteiro ligado com Deus. Eu passo o dia inteiro orando. Só que nós passamos o dia inteiro dividindo a atenção entre aquilo que nós estamos fazendo e Deus. Nós passamos o dia inteiro dividindo a nossa atenção entre o nosso trabalho e Deus. Entre as redes sociais e Deus. Deus, ele está sempre ali disputando o espaço na nossa vida. Porque quando nós chegamos em casa, principalmente nós que somos casados, né? Que já tivemos filhos e agora
no meu caso, por exemplo, tenho netos e tenho bisnetos. E aí você chega em casa, você tem que dar atenção à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus netos. Então, mais uma vez, você divide o tempo entre a sua família, os seus familiares e Deus. E será que tem algum tempo no seu dia, eu volto a repetir essa pergunta, aonde você tem um tempo exclusivo para estar com Deus? Para estar diante de Deus? Olha só que interessante nos diz o livro de Salmo. No Salmo 1, versículos 1 e 2, a palavra de Deus ela diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele tem um tempo para meditar na palavra de dia e de noite. Ele tem um tempo para ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Ele tem um tempo para chamar o Espírito Santo, para ler a palavra junto com ele, ensinando, dando discernimento, revelando a palavra, revelando Jesus, que é a palavra viva. A sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E nessa palavra, nessa lei, ele medita dia e noite. Se nós olharmos para o versículo 1, nós vamos ver que ele não segue o conselho dos ímpios. O que são os ímpios? São aqueles que têm uma fé diferente da nossa. São aqueles que não acreditam em Jesus, são aqueles que não acreditam em Deus. Esses são os ímpios. São aqueles que querem nos tirar da presença de Deus, que querem nos levar para longe de tudo aquilo que se chama Deus. E, sabe, feliz é aquele que não segue o conselho desses ímpios. Tem uma história interessante que ela retrata bem isso que nós estamos falando. O rei Salomão, ele reinou, ele foi o rei mais sábio, mais rico, mais poderoso que já existiu na história. E quando ele morreu, ele deixou um filho chamado Roboão. E esse filho, ele tinha uma questão para resolver com o povo. O povo foi até ele e perguntou, disse para ele: rei, o seu pai apertou muito, nos massacrou muito com serviços, com impostos, a nossa vida ficou muito difícil. Alivia um pouco a nossa carga, alivia um pouco os impostos, nos ajuda e nós continuaremos te servir. E aí o rei, o filho de Salomão, o rei Roboão, foi até os anciãos, os conselheiros, que eram os mesmos conselheiros da época do seu pai, e perguntou para eles o que ele deveria fazer. E os anciãos disseram para ele: olha, atende o povo. Realmente, o seu pai, ele sacrificou muito o povo, ele fez com que o povo sofresse muito, pagasse muitos impostos. Mas não contente com isso, o rei Roboão foi pegar conselhos com os colegas, os amigos da mesma idade, que não seguiam muito essa questão de Deus, não tinham muita intimidade com Deus, achava que esse negócio de Deus era meio careta. E o que esse povo mais novo falou? Não, Roboão. Chama o povo e diz para eles: o
Como é que é? O meu dedo, o dedo do meu pai é mais fino que o meu, uma coisa assim, eu vou piorar a situação de vocês. Se o meu pai colocou carga sobre vocês, eu colocarei o dobro. Se o meu pai castigou vocês com açoites, eu castigarei vocês com escorpiões. E o rei Roboão achou por bem pegar os conselhos dos ímpios, dar razão, dar atenção ao conselho dos ímpios, deixando o conselho dos sábios de lado. E o que aconteceu? O povo se revoltou contra o rei. Israel tinha 12 tribos. 11 dessas 12 tribos se rebelaram contra o rei e dividiram o reino. Ele ficou apenas com uma tribo, a tribo de Judá. Ou seja, por causa do conselho dos ímpios, o rei teve o seu reino dividido. Esse versículo também diz que as pessoas não imitam a conduta dos pecadores. Feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores, que não faz a mesma coisa que aqueles que estão nesse mundo, que dão valor às coisas desse mundo. Esses são felizes. E nem se assentam na roda dos zombadores. Em outra versão diz a roda dos escarnecedores. E eu quero dar uma atenção a isso aqui. Porque hoje em dia é muito fácil nós estarmos assentados na roda dos escarnecedores. Estar assentado na roda dos zombadores. Sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer que nós estamos com aqueles que fazem piada do nome de Deus. Fazem piada do nome de Jesus. Zombam daqueles que creem em Deus. E muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa faculdade, nós nos sentamos com essas pessoas. Às vezes para almoçar, às vezes para lanchar, às vezes para tomar um café, nós nos sentamos com essas pessoas e ficamos escutando as piadas, as chacotas, as brincadeiras de mau gosto. E não dizemos nada. Não defendemos a nossa fé. Permitimos que as pessoas zombem de nós. Ah, lá vem o crentão. Lá vem o santão. Lá vem o que se acha melhor que todos. E a gente fica se assentando com essas pessoas, dando atenção a essas brincadeiras, talvez por medo de ficar isolado, talvez por medo de não ter amigos. Às vezes nós gastamos tempo com essas pessoas e nós não temos tempo para Deus na nossa agenda. Às vezes nós saímos com essas pessoas para jogar um futebol, para fazer alguma coisa, algum entretenimento, mas nós não temos tempo para Deus. E isso fica sendo colocado no nosso juízo, sendo falado nos nossos ouvidos, essas brincadeiras, essas piadas. E isso vai entrando cada vez mais em nós. E quando nós vamos ver, nós já estamos praticamente desviados dos caminhos do Senhor. Nós já deixamos praticamente Deus de lado, não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para ler a palavra, não temos mais tempo para adorar, para ir à igreja. Não, deixa isso para lá. Qual o tempo que você tem dedicado para Deus em sua vida? Além do tempo, lógico, que você dedica quando está com problemas e que precisa entrar na presença de Deus para pedir.
Qual o tempo que você tem dedicado para Deus para cultivar um relacionamento com Ele? Um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento de amor com o seu Criador, o seu Pai, o seu Senhor, o nosso Salvador. Será que Deus tem um espaço na sua agenda diária? 5, 10, 15 minutos? Será que Deus tem um espaço na sua vida? Olha só que interessante nos diz o livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus, ela fala assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional que vocês fazem a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos chama aqui no livro de Romanos a prestar a Deus um culto racional, entregando o nosso corpo, nos oferecendo como um sacrifício vivo a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, é quando nós colocamos esse tempo que eu estou falando com vocês aqui, é quando nós pegamos um tempo no nosso dia e dizemos: não, agora eu vou entrar no meu quarto, agora eu vou fechar a porta, eu vou desligar o celular ou colocar o celular no silencioso e vou dedicar esse tempo a Deus. Eu vou me entregar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou prestar a Deus um culto racional, entregando a Ele o meu corpo, o meu ser, a minha mente, a minha alma, o meu espírito. E vou cultuar a Deus nesse tempo, mantendo um relacionamento com Ele. Será que você consegue fazer isso diariamente? Começando com pouco tempo, começando com 5, 10 minutos. E talvez com o passar do tempo você sinta e veja como é agradável estar na presença de Deus, como é gostoso cultivar esse tempo com Deus. Sabe, existem várias pessoas aí que falam sobre jejum, sobre oração, que nós temos que orar 3 horas por dia, que nós temos que jejuar retirados em algum lugar, porque senão o nosso jejum não é válido. Sabe, são pessoas que têm o tempo todo, o dia todo livre, são pessoas que são sustentadas, talvez, pelos membros das suas igrejas e que não precisam trabalhar para sustentar as suas famílias, para correr no dia a dia e dar duro naquilo que eles têm que fazer. Nós precisamos jejuar como é possível para nós. Sim, fazer o jejum como nos é possível. Dedicar tempo a Deus como nos é possível. Porque Deus não está preocupado com o tempo que nós vamos passar em oração. Deus está preocupado com o nosso coração entregue a Ele naquele tempo que nós estivermos diante dele. Deus está preocupado na motivação que nos leva, na motivação que leva o nosso coração a desejar jejuar, a deixar de comer por Ele, por Deus. Qual o tempo que você tem dedicado a Deus? Será que a partir de agora, a partir dessa palavra, você possa pegar um tempo do seu dia
e dedicar exclusivamente a Deus, sem nenhuma interferência, sem nenhuma interrupção, naquele tempo, nada vai tirar o seu foco e a sua atenção das coisas de Deus? Que você possa entender a necessidade de ter esse tempo com Deus e que a partir de agora você possa dedicar 5, 10, 15 minutos do seu dia para estar única e exclusivamente na presença de Deus, se dedicando a Deus, conversando com Deus, sabendo o que Deus tem para você, qual a vontade dele para você, buscando a Deus, adorando a Deus. E você vai ver que se você fizer isso, a sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Propague a palavra de Deus aonde você for e aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção e que você se coloque na presença de Deus, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. Abreijos para você e até o próximo vídeo.